Olá, caríssimos amigos. É com profunda alegria que venho hoje gravar aqui algumas palavras aqui para que nós possamos refletir um pouco. Este convite nos foi feito pelo Wagner, do Centro Antônio de Oliveira, um trabalho muito bacana que eles fazem de divulgar os livros, e cada capítulo é um palestrante muito bacana. Eu agradeço de coração esta oportunidade bendita e antes de tudo eu gostaria de fazer uma pequena oração, como sempre fazemos nos trabalhos, né, das casas espíritas, nosso evangelho, sempre uma oração em qualquer trabalho que nós vamos fazer, né? Então vamos fechar os nossos olhos, quem quiser, elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, para que Ele nos traga tranquilidade, nos traga paz de espírito, que possamos aprender com essas palavras abençoadas, a aprendermos a colocar em prática. Gratidão, Senhor, gratidão por esta casa espírita que está dando uma oportunidade para nós. Pedimos para que os dirigentes desta casa, os trabalhadores, possam receber as bênçãos, fortalecimento espiritual e que eles possam cada vez mais se sentirem abençoados por essa doutrina. Muito obrigada e assim seja. Então vamos lá. O livro que nós vamos usar hoje é Palavras de Vida Eterna, pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele vem nos trazer, no capítulo 158, Vontade Divina. Bem, ele já começa, Emmanuel já começa a nos trazer uma palavra de Paulo que ele escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo já vem falar para nós, ele já traz uma advertência para que a gente não conformemos com as coisas do mundo, para que a gente tenha entendimento de que muitas vezes as coisas do mundo nos afastam das coisas espirituais. Então nós precisamos estarmos sempre alertas para que não deixamos as coisas do mundo nos engolirem, nos tornarmos presas fáceis de erro, da ignorância, do mal, né? Porque sabemos que estamos num planeta que está em transição, que somos um planeta de prova e expiação, né? E passaremos para um planeta de regeneração. E assim, temos esta oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados no ano de 2022, onde o mundo está todo conturbado e nós que temos a esperança e um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, sabemos que qual é tão importante as atitudes, como nós fazemos
nos nossos relacionamentos, né? Para que a gente possa ajudar o nosso planeta a evoluir. Bem, então vamos lá. Vontade divina. No capítulo, né, 180, Emmanuel vem falar para nós: expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que será claramente possível. Então, ele vem já falar que expressa-se em nós a vontade de Deus através das circunstâncias da nossa existência. Então, se nós formos analisar as dificuldades, né, os compromissos que nós assumimos, lá está se expresso a vontade divina para a nossa vida. Aí ele fala, a vontade de Deus não se expressa somente pelas circunstâncias, né, da existência, mas também não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurar. Então, nós procuramos muitas vezes nas religiões aqueles avisos para que a gente consiga entender a vontade divina. Muitas vezes, muitas provas difíceis, né? Muitas pessoas passam por provações difíceis e muitas vezes nessa hora a gente socorre a religião para que ela nos dê um pouco de entendimento, de conforto, né? Porque muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, né? Quando se perde um filho, uma criança, né? Quando uma criança pequenininha está com câncer, algo assim, é tão difícil para a gente compreender os desígnios, mas saibamos que Deus sempre faz o melhor por nós. Se estamos passando pelaquela experiência, é porque necessitamos. E ele vem continuar. Expressa-se a vontade divina também, algumas vezes, pelos constrangimentos da terra, que nos impele ao compromisso determinado. Então, aquilo, às vezes nós temos que passar por uma provação aqui na terra, que foi um compromisso que nós assumimos e agora nós precisamos cumprir, né? Muitas vezes a gente não cumpre os nossos acordos quando a gente reencarna. Muitas vezes a gente foge dos nossos deveres, do que nós combinamos, né? Porque no plano espiritual, lá a gente quer vencer todas as dificuldades e quer agarrar todas as provas no nosso planejamento reencarnatório, né? Só que a gente tem que ir com calma, porque senão muitas vezes, quando chegamos aqui, temos o véu do esquecimento e aí a gente não consegue muitas vezes dar conta de tudo. Mas vamos caminhando, né? E num texto aqui, Emmanuel vem falar também, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina. Então, os deveres nossos também estão nos preceitos sociais, nas regras que guardam, que existe para que nós tenhamos disciplina. Então, aqui nós lembremos
das, como é que eu falo? Das várias leis de Deus, né? Nesse compromisso, na disciplina, nos preceitos sociais, nós também temos as leis divinas, as leis de Deus. Vou citar algumas aqui: a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da destruição. São todas leis que são regidas por Deus. Querendo ou nós aceitarmos ou não, essas leis, elas são imutáveis. A lei da ação e da reação, né? Então isso serve para também que a gente venha, como é que fala? Tentar entender a vontade divina. Podemos recorrer também a essas leis, para que a gente tenha mais conhecimento. Também ele vem falar que muitas vezes a voz dos amigos que nos apoiam a caminhada também muitas vezes expressam um caminho que a gente pode levar à vontade de Deus, para que a gente possa ter entendimento da nossa caminhada. E muitas vezes, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. Então, muitas vezes nós temos os obstáculos, as dificuldades das provas para que a gente possa superar, para que nós tenhamos mais discernimento para vencermos as provas, né? Então, nós temos, quando Deus nos criou, Ele criou-nos simples e ignorantes. E aí cada um de nós temos nossas jornada, nossas escolhas, né? A escolha do livre-arbítrio. Gente, eu preciso tomar um pouquinho de água, porque senão não consigo aqui. Ai, obrigada. Desculpa, pessoal, é que tá muito seco. Então, aí ele vem falando aqui: a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha e a afeição reconforta, e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraia no íntimo, alentadas pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano espiritual. Então vamos pensar aqui, para que a gente possa entender os desígnios de Deus, né, os desígnios divinos em nossa vida, nós temos algumas coisas que vêm nos ajudar também, algumas outras ferramentas. A fé, ela ilumina o nosso caminho, para que a gente possa ter entendimento o que Deus está determinado em nossas vidas, né? A regra que aconselha aquilo que eu falei das leis, né? Tanto das leis de Deus como as leis da terra. A afeição reconforta. Temos pessoas amigas do nosso lado nos momentos difíceis, para que nós possamos entender, é muito bom. Tipo exemplo, aquele colo de mãe que vem e acolhe na hora do sofrimento, que nos dá calma, paz. Então é muito bom, uma afeição que reconforta. E o sofrimento que reajusta. Todo sofrimento, ele tem um motivo. Ninguém sofre
nada à toa. Todos nós passamos pelo sofrimento para que nós possamos aprender. E aí eu costumo dizer a pergunta, né? Muitas vezes nós fazemos a seguinte pergunta: por que eu estou passando isso? Não é o porquê, é para que eu estou passando por essa dificuldade. Para que eu aprenda o quê? O que é essa dificuldade está trazendo para mim. Então, é que nós tenhamos a nossa mente aberta, que tenhamos a boa vontade de nos observar, para que nós possamos melhorar e seguirmos com os desígnios de Deus para a nossa vida. E aí ele vem falando também uma coisa muito importante, do conformismo. O conformismo, ele se arrasta muitas vezes por séculos em nossas encarnações. Nós temos hábitos que nós trazemos, má tendências de outras encarnações, que precisamos aprender, sair desse ciclo vicioso que nós temos, né, de reencarnações, de erros, de vários erros em encarnações passadas, mas estejamos dispostos de coração para a renovação do espírito, para sairmos do conformismo e irmos à luta, porque somos criados simples e ignorantes, mas fomos criados para a luz, para sermos perfeitos, para amarmos. Isso é uma coisa muito linda, saber que todos nós um dia seremos seres de luz. Até a pessoa que mais está no mal agora, que está no erro, um dia ela irá ser um ser de luz. Isso é muito bom, nos traz esperança, nos traz alegria de crer num Deus que Ele é maravilhoso. Então vamos lá, voltando aqui. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos oferece. Então o mundo nos oferece o auxílio que edifica, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo. Precisamos estarmos muito atentos, precisamos estar muito atentos com as coisas relacionadas à nossa moral, ao nosso crescimento espiritual, porque no mundo material que estamos hoje, é muito fácil nós cairmos em erros. E aí vemos, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque a educação conosco é clarão no âmago da própria alma. E por muito que brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Então, olha que lindo. Emmanuel vem acabar esse texto falando que se nós não tivermos luz em nós, não adianta só brilharmos por fora, porque não reconheceremos a luz divina. Então, que nós aqui tenhamos a certeza de que nós estamos no caminho certo, tomando muito cuidado com o que nós estamos praticando, falando, demonstrando. Sabemos que muitas vezes nós somos exemplos para as pessoas, então que nós possamos sermos exemplo
dessa doutrina maravilhosa que é embasada toda no amor de Jesus, nos evangelhos de Jesus Cristo. Nós temos a doutrina, temos os livros que nos esclarecem, que fazem a gente refletir, e para que tenhamos uma fé raciocinada e que possamos entender cada um de nós os desígnios da nossa vida. Então, eu quero, já me despedindo, agradecer mais uma vez a oportunidade bendita desses minutos aqui com vocês. Peço desculpa pela minha respiração ofegante, mas é que quem já me conhece sabe, eu tenho Parkinson, tenho não, né? Ele está fazendo um estágio aqui para eu aprender, né? Tremor essencial, então estou assim ofegante, não é porque eu corri uma maratona não, e nem estou tremendo de nervoso, é por causa das sequelas, né? Mas assim, quero também falar que eu sou muito grata a Deus por esta oportunidade de aprender a superar o Parkinson com muita dificuldade, mas só por hoje sermos felizes, amanhã é outro dia, este é o meu lema. Então, enquanto Deus permitir que eu possa estar aqui falando, trabalhando e amando o máximo que eu posso, eu agradeço demais a Deus e agradeço demais a vocês. Muito obrigada pelo carinho. Vamos fechar os olhos e encerrar com uma pequena oração. Senhor, meu Pai, agradecemos por esses minutos, agradecemos, Senhor, por nossas vidas. Peço que abençoe a cada irmão que vai ouvir, não importa que dia, que ano, que vá ouvir essas palavras, que ele possa sentir o amor que sai do meu peito, o amor que sai de Ti, meu Pai, que nós possamos vibrar sempre no amor e que proteja cada um e que possamos também pedir muito pela paz no mundo, que os superiores, os presidentes de cada nação, os responsáveis pelas nações possam ser tocados pelo Teu amor e que haja paz, Senhor, e que haja amor. Assim seja. Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigada.